Números capítulo 11. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus Yahvé. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Observemos aqui no comentário desta Bíblia de estudo, King James. Vamos ler. Antes de Yahvé ter revelado sua Torá, lei, e promulgado sua aliança no Monte Sinai, Êxodo 19 e Êxodo 20, a rebeldia e a murmuração do povo foi tratada com mais compaixão e menos severidade. Êxodo 15, 22 ao 27. O que nos ensina que a mais plena revelação de Deus, que é a própria pessoa de Yahvé em Jesus Cristo, no Novo Testamento, exige um comportamento mais adequado à palavra de Deus. Os 10 primeiros capítulos de Números enfatizam a completa obediência de Moisés e do povo de Israel às ordens de Yahvé. Contudo, agora passados apenas 3 dias de marcha no deserto, o povo retornou ao seu estilo de vida queixoso e amargurado, rebelando-se injustamente contra a pessoa de Deus. Os israelitas tinham agido de modo semelhante logo no 3º dia do seu livramento milagroso nas águas do Mar Vermelho, e em seguida se queixado de novo em relação ao maná, Êxodo 16, e por causa da falta de água, Êxodo 17, 1 ao 7. Deus usa de misericórdia e manda um raio consumir parte da extremidade do acampamento, apenas como aviso. 1 Reis 18, 38. Salmos 78, que nos fala sobre a ação divina na história de Israel. Salmos 78, verso 21. Portanto, ao ouvir tais queixas do povo, enfureceu-se e com fogo atacou a Jacó, e a sua ira se levantou contra Israel. Versículo 22. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Verso 23. Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Veja só, em Números 11, 1, onde estamos lendo, vemos como a ira divina literalmente se acendeu. Várias metáforas permeiam este salmo, como recurso didático para transmitir a história do amor de Deus para com seu povo ao longo dos séculos. Gênesis 7:11, 2 Reis 7:2, Malaquias 3:10, Salmos 2:5. Toda a obra de Deus desde a queda, Gênesis 3, tem como objetivo resgatar um povo formado por filhos amados que no Senhor e Salvador depositassem toda a sua fé, depositassem toda a sua gratidão e depositassem sobre ele toda a sua reverência. João 6:29. Jesus lhes asseverou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E também João 3:23, e João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Marcos capítulo 16, versículo 15, e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Voltando em Números 11, versículo 2. Em seguida o povo clamou, pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Tiago 5,16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Veja só aqui, a súplica de uma pessoa justa
é muito poderosa e eficaz. Glória a Deus. Versículo 17. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Versículo 19. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Veja aqui o comentário. Tiago oferece aos crentes mais de 50 mandamentos sobre o amor e a lei do Senhor, a fim de que a igreja saiba zelar pelo bom testemunho dos seus membros, com toda a fé, abre parênteses, oração, fecha parênteses, carinho e respeito, visando a perfeita saúde espiritual e o encorajamento de todas nas horas de provação, Lucas 22, 32. O cristão que se desvia do caminho, mas que é reintegrado, tem todos os seus pecados absolvidos pelo poder do sangue remidor de Cristo, além de produzir grande júbilo espiritual em seus irmãos na igreja e a manutenção do bom testemunho dos cristãos perante o mundo. Hebreus 6, 4, 8, 2 Pedro 2, 20 e 21, 1 Coríntios 11, 30, 1 João 5, 16. Voltando em Números, nós lemos o versículo 2, em seguida o povo clamou, pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Versículo 3, por esse motivo aquele lugar passou a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. O povo volta a se queixar. Versículo 4, um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula. E até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando, quem nos dará carne para comer? Salmos 78, 18. Em seu coração tentaram a Deus, exigindo alimento mais apetitoso ao seu paladar. Salmo 106, 14. Dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas, por sua gula, mandou-lhes uma doença horrível. Aí, verso 16, no acampamento eles invejaram Moisés e Arão, o consagrado do Senhor. Então abriu-se a terra e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Um fogo consumiu aquele bando, uma chama tornou os ímpios em brasa. 1 Coríntios 10, onde vai falar os exemplos do Antigo Testamento. O versículo 6, esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23 mil. Veja só o comentário. Os coríntios estavam raciocinando como os israelitas do passado, assim como a sociedade mundial do nosso tempo. Israel no deserto se enjoou do maná e queria carne. Israel ergueu um Deus de ouro, segundo suas vontades e interesses mesquinhos, assim como ocorre no mundo hoje. E ficará mais evidente à medida que nos aproximamos rapidamente do final dos tempos.
Voltando em Números, versículo 5, continuando. Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão este o maná. Versículo 7. E o maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. Versículo 8. O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo, e o triturava num moinho manual e socava-o em um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. Intercessão do profeta de Deus. Versículo 10. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada da sua tenda, cada família à entrada de sua tenda. A ira de Yahvé se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se profundamente desgostoso e questionou o Senhor, : Por que fazes maus a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que impuseste o encargo de todo este povo? Fui eu, porventura, que concebi todo este povo? Fui eu que o dei à luz para que me digas, : Carrega-o em teus braços, como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometeste sob juramento a seus antepassados? Primeira Tessalonicenses 2:7. Muito embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Voltando em Números 11, agora versículo 13. Onde poderei eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando, : Dá-nos carne para comer. Mateus 15:33, onde fala sobre a outra multiplicação de pães. Mas os discípulos lhe disseram, : Onde poderemos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas? E também, Marcos 8, nova multiplicação dos pães, no versículo 4. Entretanto, os discípulos alegaram: Onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Aqui estou lendo a referência cruzada. Voltando aqui, nós lemos o versículo 13: Onde poderei eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando, : Dá-nos carne para comer. Versículo 14: Não posso, eu sozinho, conduzir toda esta multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação e minha própria ruína. Agora veja a resposta do Senhor Deus, versículo 16, vamos ver. Então Yahvé respondeu a Moisés, : Reúne 70 sábios, anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo.
Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Versículo 17. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-a sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não o levarás mais sozinho. Versículo 18. E ordenarás ao povo, E ordenarás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos de Yahvé, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito. Pois bem, Yahvé vos dará carne para comer. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas, visto que não colocastes a vossa total confiança em Yahvé, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando: por que, pois, saímos do Egito? Atos 7. Veja só, versículo 38. Moisés esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Antes o rejeitaram e, em seus corações, retrocederam ao Egito, clamando a Arão, faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Veja só o comentário. Enquanto Moisés estava ausente do acampamento, na presença de Deus no Monte Sinai, recebendo a lei, o povo deixou sua fé se esfriar e, caindo em desânimo, voltou à idolatria no qual vivia no Egito. Juntaram-se para construir um bezerro de ouro, rejeitando explicitamente a Deus e a seu profeta. Êxodo 32:1. Voltando em Números 11, então nós vemos ali versículo 19, palavras. Veja só aqui, olha só, palavra do próprio Deus, do próprio Senhor. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas, visto que não colocaste a vossa total confiança em Yahvé, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando: por que, pois, saímos do Egito? Aí o versículo 21, argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: eu lhe darei carne para comer durante um mês inteiro. Versículo 22, será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais, ou mesmo que se recolhessem para servi-los todos os peixes do mar? Versículo 23, diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés, ter-se-ia, porventura, encurtado o braço de Yahvé? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Isaías 51, o sofrimento do servo de Yahvé. Assim diz Yahvé, onde está a certidão de divórcio que vossa mãe, mediante a qual eu a teria mandado embora, a qual de meus credores eu vos vendi como escravos? Ora, foi por vossas maldades que fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi rejeitada. Versículo 2, porque vim e não havia ninguém, porque chamei e ninguém respondeu, porventura foi meu braço muito curto para chegar até vós e os resgatar?
Será que me falta força ou capacidade para redimi-los? Ora, com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Versículo 3: revisto os céus de trevas e transformo vestes de luto e lamento em suas cobertas. É, pois, o eterno Yahvé que concedeu-me a língua dos instruídos para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu possa escutar como discípulo. O Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde nem me afastei. Veja aqui no comentário, a certidão ou carta de divórcio deveria ser dada pelo marido à esposa caso decidisse separar-se dela. Um homem não podia casar-se novamente com a mulher que antes repudiara, mesmo se esta viesse a tornar-se viúva do segundo marido. Deuteronômio 24, 1, 3, Mateus 19, 7, Marcos 10, 4. Segundo Jeremias 3, 8, Deus deu a Israel, o reino do norte, sua certidão de divórcio. E Isaías 54, 6 e 7 mostra que Deus abandonara Judá. 62.4. Isaías 62, 4. Deus procedeu graciosamente com Israel, apesar de o povo ter se demonstrado infiel ao esposo celeste. Yahvé veio para buscar Israel de volta. Eis que o povo não lhe deu ouvidos, do mesmo modo que os gentios não o seguiram. Contudo, não há, entre aspas, carta de divórcio. Deus não abandonará definitivamente o povo que dele se apostatou, mas entregou seu Filho unigênito para a salvação plena e eterna dos que nele creem. João 3,16. O exílio, portanto, deve ser entendido como um período de separação provisório. Isaías 54, 7, em vez de ser um divórcio definitivo. Se as dívidas de um homem não fossem devidamente quitadas, seus filhos podiam ser vendidos como escravos. Segundo Reis 4:1. Isaías 59. O braço forte de Yahvé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. Versículo 2: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Aí aqui no versículo 7, seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno, são ágeis em derramar sangue inocente, seus pensamentos são continuamente maus, ruína e extermínio marcam seus caminhos. Agora veja só aqui, no versículo 8, não conhece o caminho da paz, caminho com letra maiúscula é Jesus, não conhece o caminho da paz, não existe justiça em suas intenções e práticas. Eles transformaram todo o direito em caminhos tortuosos, quem andar por eles jamais verá a paz. Aí veja só, o caminho de paz é o caminho de Deus vivenciado e oferecido a nós por Jesus Cristo, o Messias, o caminho, João 14,6. A expressão hebraica mishpat comunica aqui o sentido de, entre aspas, desenvolvendo uma conduta justa. Aí veja só, Paulo está pensando nesse texto quando fala sobre a universalidade do pecado em todos os tempos. Em Romanos 3, veja só, versículo 15 ao 17. O ser humano é infiel e justo. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Versículo 16. Os seus passos são marcados por destruição e miséria.
Versículo 17, não conhece o caminho da paz. Versículo 18, consideram que é inútil temer a Deus. Aí o versículo 19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Mas se nós lemos aqui a partir do versículo 9, olha só, qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Versículo 10, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Versículo 12, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Versículo 13, suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Aí o versículo 14, recapitulando, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não conhece o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. É o que nós entendemos. Que o apóstolo Paulo estava se referindo aqui a onde nós lemos Isaías 59. Paulo está pensando, né, nesse texto, quando ele falou aqui dessa universalidade do pecado, em todos os tempos. Aí eu quero deixar aqui destacado o versículo 14, suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Essa palavra amargura, amargura não devemos rejeitar a amargura, através de buscar nos encher do Espírito Santo. E aqui o versículo 17, não conhece o caminho da paz. O caminho é Jesus, Jesus é a paz. Nós devemos buscar conhecer Jesus. E o versículo 18 também, consideram que é inútil temer a Deus. Nós devemos ter essa consciência que nós devemos sim temer a Deus. Que na verdade é muito útil, é questão de sobreviver, é questão de vida, temer a Deus, que temer a Deus é o começo, é o princípio, é a chave da sabedoria. Muito bem, então nós vamos ler até o versículo 23 e depois, subsequentemente, querendo Deus, nós vamos gravar, ler, fazer a meditação a partir do versículo 24 de Números 11, onde vai falar o derramamento do Espírito.